Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus: Não dizemos com razão que és samaritano e que estás possesso de um demônio? Respondeu-lhe Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me desonrais. Não busco a minha glória. Há quem a busque, e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: Agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto morreu. E os profetas também? Quem pretende ser? Respondeu Jesus: Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu existia. A estas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Per Evangelica dicta. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como dissemos desde o início da Quaresma, ela é um tempo em que gradativamente nós vamos prosseguindo em direção ao doloroso caminho do Calvário. E neste domingo já fica, podemos dizer assim, evidenciado a razão do ódio de muitos contra nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela sua palavra ele pronuncia sempre a verdade. E assim como ele pronuncia a verdade, dizer: eu conheço o Pai, e vós não o conheceis. Vocês são mentirosos e me desonraram. Não foi uma manifestação de ódio, nem de raiva de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a reação daquelas pessoas que ouviram esta correção de nosso Senhor e esta verdadeira humilhação pública que eles tentaram dar em nosso Senhor, mas nosso Senhor não levou isso em consideração. Apenas com uma única frase deixou cair por terra tudo o que eles falaram. Primeiro, não é, um movimento de um ódio que havia já neles contra os samaritanos. Então, vamos dizer assim,
um verdadeiro ódio meio nacionalista, não é? Então, colocando Jesus, tratando como se ele não fosse um descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, como se ele fosse filho de Davi. E depois, né, uma afirmação, uma blasfêmia, primeiro uma agressão moral e depois uma blasfêmia, uma ofensa diretamente a Deus, dizendo que ele estava possesso. Mas nosso Senhor não se deixou levar por ira, por uma paixão desgovernada. Ele apenas respondeu: eu não estou possesso do demônio, mas honro o meu Pai. Diante de tantas provocações que nós muitas vezes sofremos, perseguições, calúnias, nós não deveríamos ter outra preocupação senão responder com a verdade e sem paixões desordenadas, sem deixar cultivar ódio, ira, espírito de vingança, espírito de querer amaldiçoar, de desejar o mal ao outro. Não, apenas como nosso Senhor, eu não sou o que você está falando, mas você está me desonrando, está me ofendendo. Basta. Não busco a minha glória. Esta também deveria ser uma meta que nós deveríamos ter todas as vezes que vamos falar de Deus, todas as vezes que vamos defender a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina que a Igreja Católica nos ensina. Nós não devemos buscar a própria glória, buscar aplauso dos outros. Olha aí, ganhei esta discussão, palmas para mim, não. Não buscamos a própria glória porque não queremos viver longe de Jesus Cristo. Ele não buscou a própria glória, mas a glória do Pai. Alguém vai buscar a nossa glória, é Deus. Alguém vai nos glorificar depois, Deus. Ele fará justiça sobre todas as perseguições, injustiças, calúnias, blasfêmias ou, melhor dizendo, difamações que possamos sofrer nesta terra. Tudo ficará na mão de Deus. Ele saberá julgar. Mas nós temos de guardar a palavra de Jesus. Tendo esta certeza, se aguardarmos, não haveremos jamais de morrer. E aqui nós caímos numa discussão bastante moderna diante deste tempo de pandemia, em que muitos estão enfrentando com um grande espírito de fé, começando por colocar a sua vida nas mãos de Deus, crendo e sabendo aquilo que nosso Senhor nos prometeu, a vida eterna. E a vida eterna é uma meta, é o maior objetivo da nossa vida temporal. A nossa vida é eterna desde o momento que Deus nos concebeu no seio de nossas mães. Quando Ele quis criar o José Henrique, Ele o quis por toda a eternidade. Eu sou um ser eterno. Tive um princípio, mas não terei fim. Isso vale para todo ser humano, independente se o tempo de vida nesta terra foi de alguns instantes ou minutos, como o das crianças, não é? Que sofrem um aborto espontâneo, natural, ou mesmo de uma criança que é abortada criminalmente, não é? Ou por alguém que não quer a vida desta criança.
ou por alguém que tem 100 anos de idade. A vida é dada por Deus e a vida nesta terra é passageira. Até para exemplificar melhor, podemos até usar. A nossa existência nesta terra é marcada pelo relógio, é marcada pelo calendário, ou seja, pelo tempo, nesta terra. Mas a nossa existência é eterna. E o que então Jesus quis dizer com esta palavra morte? Quem guardar a minha palavra jamais experimentará a morte. Aqui ele está falando da morte física ou da morte eterna. É óbvio que quem acompanha os seus ensinamentos, quem ouve Jesus sempre, sabe que ele está falando da morte eterna. E o que consiste a morte eterna? É quando a pessoa, depois de ter passado a sua existência nesta terra, não fez nada para atrair a bondade, a generosidade e a misericórdia de Deus. Não obedeceu os seus mandamentos, não seguiu os seus conselhos, perseguiu os amigos de Cristo, perseguiu a igreja de Deus, blasfemou, negou a existência de Deus, viveu afundado nos vícios e no último instante da sua vida não manifestou diante de Deus nenhum sentimento de arrependimento. Por quê? Porque não quis ouvir a palavra de Jesus. E ouvir aqui também tem um significado mais profundo. Alguém fala, ouvir a palavra de Jesus, eu já ouvi muitas vezes. Né? Alguém lendo a Bíblia, a Sagrada Escritura, lendo o Evangelho, então já estou salvo. Não. Ouvir aqui é mais profundo. É ouvir e deixar que esta palavra penetre na sua mente, na sua inteligência. Modifique a sua vontade e transforme a sua vida de um homem longe de Deus para um servo e discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando o homem não vive assim, ele tem a morte eterna. E aqui, diante dessa discussão que era teológica, não é? Os inimigos de nosso Senhor começaram com um argumento que é uma ironia, porque eles sabiam perfeitamente que Jesus não estava falando da morte física, mas eles, com ironia, vão dizer, agora então está possuído mesmo. Abraão morreu, os profetas morreram, e tu dizes que quem ouvir a sua palavra jamais morrerá. Passam a falar da morte nesta terra, e não é o que Jesus está falando, não é? E eles ainda contestam, como você pode dizer que é maior que nosso pai Abraão, que também morreu? Jesus, com toda a paciência, com toda a mansidão, vai responder que tudo o que ele faz é buscar a glorificação do Pai. E por isso, se eles não são capazes de conhecer, né, a alegria que Abraão sentiu quando soube que Deus enviaria o seu filho para a salvação dos homens, Jesus então respondeu com uma intimidade de Deus, uma intimidade divina. Ele responde o sentimento de Abraão. Abraão ficou muito feliz quando soube da minha vinda, quando soube do meu dia, do dia que eu estaria convosco, não é? Ele exultou de alegria. E aí, diante desses argumentos, eles
não suportaram mais ouvir a palavra de nosso Senhor. E partiram então para o ápice das paixões, que é a ira, não é? Que se transforma em violência, violência que se transforma em desejo de morte, de agressão, não é? De eliminação da pessoa. E aqui nós vemos o primeiro atentado, não é? Decisivo, forte atentado, né, contra nosso Senhor. De fato, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Quando alguém não tem argumento, só lhe resta a agressão física. Por isso, nós nunca devemos nos deixar levar pela ira. A ira é sinal de que a pessoa perdeu o controle e perdeu a razão. Eles tentaram matar nosso Senhor, mas nosso Senhor se ocultou e saiu do templo. Quer dizer, nosso Senhor, diante daquele ódio todo, manteve uma calma que fez com que ele conseguisse andar. Claro, certamente há aqui uma intervenção do seu poder, né, dos anjos que o serviam, e ninguém, né, ele ficou oculto, também porque a ira cega as pessoas, né? Em geral, quando a pessoa está irada, ele já não enxerga mais nada, e muitas vezes quer bater e acaba mais apanhando. E foi isso que aconteceu. Meus irmãos, agora então sabemos, existe uma vida eterna. Como sei disso? Porque existe a morte eterna. Existe uma vida passageira nesta terra e existe uma morte certa nesta terra. A vida é passageira para os justos e para os maus. A vida nesta terra também termina com a morte dos justos e a morte dos maus. A vida eterna, conforme ensina nosso Senhor, começa aqui nesta terra. Portanto, o céu começa nesta terra como? Com aquele que vive na graça de Deus. Com aquele que vive sem o pecado. Mas, padre, a gente está vivendo sem pecado, mas tem problemas. A gente está vivendo sem pecado, mas pegamos doenças. A gente está vivendo sem pecado, mas passamos por provações. Passamos por fracassos, por perseguições. E Jesus vai dizer, não te importe com isto. Apenas abrace esta cruz e siga-me. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todos os dias nós podíamos lembrar desta frase que nosso Senhor disse a São Dimas, aplicando a nós mesmos. Não sei se eu vou morrer hoje, eu sei que eu já quero estar no paraíso, porque se eu estiver com Jesus nesta terra, eu já estou no paraíso, já estou vivendo as alegrias do céu. Porém, a morte eterna já pode ser vivida aqui. Qual é a alegria que pode ter um homem que busca somente os prazeres desta vida? Uma alegria muito curta, uma alegria que sempre termina com frustração. Só isso? Já acabou? Já terminou? Quero mais? E a pessoa nunca se satisfaz com as coisas desta terra. A morte eterna, o inferno, a condenação começa com aquele que não tem paz na consciência. E a paz na consciência é uma graça de Deus que Ele dá a quem lhe obedece, e graça que Ele tira de quem não o obedece. E deixa o homem com um peso na consciência que ele não é capaz de retirar. Pode tentar fazer tudo. Pode penetrar cada dia num vício novo. Pode mergulhar cada vez mais
em pecados cada vez piores. Porque quando o homem não quer se consertar, os seus pecados vão sempre buscando um grau de maldade, de malícia, sempre mais profundo. E por isso a sua morte eterna já começa nessa vida. E se ele não aceitar agir com humildade, se ele não reconhecer os próprios erros, já começa aqui na terra. Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores que nos ajude, em primeiro lugar, a sentir uma verdadeira dor pelos nossos pecados. Dor de ter perdido alguma vez na vida a amizade com o nosso Senhor. Dor por ter algum dia merecido o inferno. E para onde iríamos se não tivéssemos nos arrependido, nos confessado e mudado de vida? Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores que, uma vez estando na graça de Deus, possamos sentir até alegria por renunciar a tudo aquilo que possa me afastar de Deus ou dificultar a minha aproximação de Deus. E abrir mão até de coisas que em si não são ruins, mas pela mortificação. Abrir mão delas para não gastar um tempo além daquele que poderíamos utilizar, um tempo que melhor poderíamos utilizar fazendo algo da vontade de Deus que agradasse a Deus. Durante a Quaresma, muitas vezes fomos convidados a fazer jejum, a fazer abstinência, a fazer atos de caridades, né? E a fazermos também mortificações, quer dizer, espontaneamente abrir mão desta coisa, porque na hora da morte não vou precisar dela. E por isso, hoje eu posso abrir mão disso. Esse é o valor das mortificações. Que Nossa Senhora nos ensine a ter alegria interior, mesmo em meio às dores exteriores. Que ela nos conceda a graça da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.